Venho aqui para falar aos irmãos em Cristo Jesus que o ser humano, o homem e a mulher, é hipócrita, é arrogante, ignorante e mais que isto, porque não sabe o que está determinado por Deus em sua vida e não quer saber e nunca querá saber. Porque não lê a Bíblia Sagrada como deve ser, não faz oração, não tem comunhão com Deus, não quer ter e nunca terá, porque vive em viagens, noite e dia, com uma pressa que não sabe para onde é que há de ir. Porque o ser humano pode ter uma empresa de hotel, uma empresa qualquer, pode ter sonhos e os melhores carros, pode ter tudo, mas tem que ser lutador, e mais que isto. Mas o ser humano amarra-se a ele próprio, vive numa prisão, vive na ignorância, vive na hipocrisia. O ser humano é hipócrita, não tem olhos de ver, olhos que veem mais do que tudo, olhos que veem tudo, enxergam bem, porque não busca no Espírito Santo de Deus, não busca em Deus, não é capaz de fazer nada, lutar para conquistar o reino de Deus, não é capaz de lutar para conquistar o coração de outro ser humano, para viver em paz e amor em Cristo Jesus, porque é isso que Deus quer. O ser humano não é capaz de se segurar a si próprio. Desiste de tudo à primeira. O ser humano é ser humano, mas não é ser humano lutador. Vive na moleza, no fracasso, vive na desistência, vive por viver. O ser humano desiste de tudo, mas de tudo. Desiste de Deus, desiste da igreja, desiste da obra, desiste de todas as promessas que Deus tem para ele. Todas. E até ofende Deus, até ofende os irmãos em Cristo e ofende a própria igreja. Mas não é capaz de fazer uma oração de fogo tão forte que é quase ofende Deus e que magoa o coração de Deus, porque é isso que Deus quer. E é isso que está escrito em capítulo 2 de Jó, no capítulo 1 de Jó, capítulo 2, porque Jó foi temente a Deus, Jó foi temente a Deus, tinha comunhão e intimidade com Deus e foi provado numa prova de fidelidade e a quase ofendeu a Deus porque Jó era homem de oração de fogo, de oração poderosa e era pregador da palavra. Porque Deus tem homens e mulheres que são missionários e não querem ser missionários porque acham que a missão é dentro da própria casa
e dentro da própria casa, porque Deus tem que colocar o missionário a rodar pelo mundo inteiro, e não nunca parado na própria casa, sem ler a palavra da leitura, sem fazer oração, sem estar em propósito de jejum, sem fazer aquilo que Deus quer. E sem se alimentar daquilo que Deus quer que ele se alimente. Porque Deus quer colocar o homem e a mulher numa passadeira onde esteja o sinal verde, para ele andar para a frente com a própria vida, sem ser atropelado, sem ser interrompido, sem ser parado, mas andar sempre para a frente. E que ele não se faça parar por ninguém. Nem ele se para ele próprio. Nem ele se pare, porque homem e mulher que Deus quer levantar, muitas das vezes ele se faz parar a ele próprio. Porquê? Porquê isto? Porque não busca de espírito em verdade, vive de ansiedade, de angústia, de dor, de tristeza, mas não é capaz de fazer aquilo que Deus quer para ser curado, libertado, transformado e levantado no altar, mas o altar do missionário é em todo lugar do mundo, porque o missionário tem que rodar por todo lugar do mundo, não é só naquele lugar que ele quer, não é só em casa e numa igreja que ele escolheu, porque Deus não escolheu aquela igreja só, Deus escolheu igrejas, porque a igreja é na terra toda, é no mundo todo. Missionário é missionário, é um escolhido, um chamado que Deus tem para o ser humano, é um escolhido de Deus, é um chamado de Deus que está a ser chamado por Deus para viajar para o mundo inteiro e as portas estão abertas para ele viajar. E ele não quer, porque quem quer ser chamado, quem quer algo com Deus, quem quer ter comunhão, intimidade com Deus, não fica parado. Quem quer algo da igreja de Cristo Jesus, não fica parado, não baixa a cabeça e não ouve os servos, não ouve os pastores, não ouve os missionários, não ouve presbíteros, diáconos, obreiros e fica calado. Porque Deus não quer gente calada dentro da igreja, tem que provocar para haver a emoção que Deus quer que haja dentro da igreja, mas não é emoção mundana, é emoção que Deus quer. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida. Seja missionário em todo lugar, no nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém.